Olá, o programa Análise Direta de hoje já está no ar e vem falar de um assunto muito sério: transtorno opositor desafiador. Algumas características são evidentes, como agressividade, irritação, comportamento vingativo e recusa em obedecer às regras. Podem ser os sintomas desse transtorno. Mas quando é que a gente deve buscar ajuda para a criança? Está aqui hoje a neuropediatra e cofundadora da Neurokinder, doutora Karina Weimann. Tudo bom? Tudo bem. Bem-vinda. Obrigada. Bom, transtorno opositor desafiador. Vamos explicar direitinho o que é, e existe também uma sigla, né, para falar sobre esse transtorno. Exatamente. Então, assim, dentro do dicionário americano, que é o DSM-5, para doenças psiquiátricas, ela está classificado dentro dos transtornos disruptivos do comportamento, que seria o transtorno opositor desafiador, ou TOD, que a gente chama, ou desafiante. São crianças abaixo de 8 anos que apresentam sintomas desafiantes por pelo menos 6 meses e que tenha algum prejuízo ou escolar ou social. Quais são essas características? São crianças que são avessas a regras, a obedecer regras. Elas oscilam muito de humor e têm acessos de raiva muito frequentes e intensos. Isso vira uma constante, porque é normal uma criança por volta de 3 anos e pré-adolescente, que isso é uma ansiedade natural do desenvolvimento, ela fica um pouco questionadora com adultos. Um pouco agressiva às vezes. Isso é normal. Mas quando isso vira uma constante e tem prejuízo social ou acadêmico, aí tem que se preocupar. Essa que é a diferença. Eu acho que isso vai chegar num ponto que o familiar, a escola, eles vão sinalizar e vão pedir ajuda. Porque dá para perceber que é diferente de um contestador normal. Normal. Por mais habilidade cognitiva ele tenha, ou seja, ele seja mais inteligente que o normal para a idade, então ele tenha mais uma habilidade de pensamento, seja diferente para a idade, já se diferencia por isso, mas mesmo assim você nota que não é simplesmente um questionar de ideias, é um comportamento de desafio, de enfrentamento, e é uma constante. Muitas vezes eles provocam os coleguinhas na escola, atrapalha o andamento da aula ou das brincadeiras, vai lá só para chamar atenção, faz coisas erradas justamente para chamar atenção. E diante das negativas dos pais, que fica toda, não faça isso, não faça isso, isso só reforça e eles estão cada vez mais desafiadores. Isso então, assim, é um reflexo do ambiente que vive. Se reforçar esse tipo de comportamento, ele vai se potencializando. Vai ficando pior. E aí o prejuízo vai sendo cada vez mais, inicialmente começa escolar, porque eles enfrentam a figura de autoridade. Qualquer figura de autoridade. Eles já têm um bloqueio de obedecer, então seja a professora ou o responsável que tiver pela criança, nem sempre os pais, às vezes eles estão trabalhando, então a avó. Então eles vão lá, fazem coisa errada, desobedecem, questionam uma regra, uma ordem, né? Eles quando contrariados, e as contrariedades ficam muito sutis, uma coisa que era mais tolerante antigamente, né, ao não, por exemplo, não pode tomar sorvete. Agora ele não aceita não tomar sorvete. Se não tomar sorvete, ele enlouquece. E aí ele quebra tudo se não fizer o que foi pedido, por exemplo. Nossa. São ataques de fúria fortes, de fúrias, de crises nervosas. Pode ter que a gente chama, ou autoagressão, que ele agredir o outro ou se autoagredir, bater a cabeça na parede, se machucar ou machucar o outro. Isso pode acontecer nesse momento que ele está descontente, né? Que ele foi contrariado. Ele não aceita o não. E isso vai se piorando, né, de acordo com o ambiente que vai direcionando. E em vários ambientes, não só na escola, em casa, às vezes num parque, ele vai brincar. Isso cria o que a gente chama de inabilidade social,
porque ele vai ser rejeitado pelos coleguinhas. Ninguém vai aguentar ficar com ele, porque ele não aceita nem a forma de brincar. A criança propõe lá um jogo, um futebol, que tem a regra, tem que chutar no gol. Ele resolve chutar no outro gol, faz um gol contra, a turminha dele, o time fica bravo, expulsa, ele vai lá, pega a bola, sai correndo. Então, assim, ele desfaz da brincadeira como se fosse dono e ele quer impor as regras. Isso acontece muito. Quando já está avançado, a criança um pouco maior, isso e a inabilidade social. Então, uma coisa que a mãe sempre traz para o consultório é falar, olha, não sei o que fazer, ninguém quer saber dele. Ele não tem amigos, os amigos evitam ele não é mais chamado para festinha infantil, os colegas do prédio, quando ele desce, o pessoal sobe. Então, vai todo mundo embora? Todo mundo embora, evitam ele, porque ele é uma criança difícil trato, né? Ele não entra na brincadeira, não se envolve, não compartilha, como deveria ser uma forma mais saudável. Gente, e como é que aparece esse transtorno? A criança já nasce assim ou aparece com o tempo? Na verdade, assim, sabe-se que tem um componente genético. Geralmente são filhos de pais que têm um transtorno de humor, um transtorno de ansiedade ou um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. São pais que já têm alguma coisa e são frutos de pais que já têm algum transtorno e pode estar ou não mediado por um ambiente desfavorável que não contribui com isso. Por exemplo, separação dos pais, a alienação parental, né? Ou simplesmente a mãe não dá muita atenção, ou ele cria expectativas para uma atenção, não tem muito convívio, muita conversa, vive com a avó, ou se esse convive num ambiente de hostilidade, né? Muito hostil, o pai agride a mãe, aquela coisa. Então, ele é o ambiente que ele vive, ele já tem uma predisposição genética para aquilo. Aí, de repente, o ambiente já favorece, que é o que ele... Então, a criança é fruto do ambiente que ela vive. De repente, ela vive num ambiente o ambiente que ela conhece na vida dela inteira é aquele ambiente esquisito, né? Que de agressões, de desrespeito. E ele, inclusive, quando for chegar na fase adulta e tiver um relacionamento, provavelmente não vai ser diferente com o sexo oposto, porque é a realidade que ele vive, né? E vai ser assim na escola e tudo. Então, é muito importante garantir esse ambiente saudável para as crianças. A questão genética é inevitável, mas, assim, claro que mesmo com a carga genética, se o ambiente quanto mais harmonioso, mais adequado, melhor vai ser para essa genética não ficar tão, né, não aparecer tanto, vamos dizer assim. Se o ambiente, por acaso, for bom, né, e a criança já tiver essa predisposição genética, isso acaba, uma hora ou outra, indo para frente ou não? Em algum momento da vida dele, ele vai mostrar alguma coisa. Ou como um transtorno de ansiedade, ou dificilmente um filho de pais que tem algum transtorno não mostre algum outro transtorno. Não necessariamente o transtorno opositor desafiador, né? O TOD, que a gente chama. Mas pode ser qualquer outro transtorno. Qualquer outro transtorno. E uma coisa que a gente sempre fala, e é o que eu mais recebo no consultório, são crianças muito inteligentes, de altas habilidades, que a gente chama cognitivas, né, ou tendência à superdotação. Quando a criança tem altas habilidades, ela tem maior chance, uma tendência maior de fazer um transtorno. Seja ele de ansiedade, de humor, o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque é um cérebro muito perfeito, se a gente for pensar, para um mundo imperfeito. Então, ele tem crenças próprias, ele cria expectativas. Hoje, o que eu mais vejo são crianças nesse perfil, crianças muito inteligentes e que têm crenças próprias, né? Eles definem já as coisas e acham que aquilo é difícil ele mudar a opinião. Né? E por isso que a terapêutica ela é a terapia cognitiva comportamental que aborda justamente essas crenças, quebra essas crenças. Eles têm muita criatividade, vamos dizer. Ninguém apresenta o mundo, ele já supõe aquele mundo porque ele tem bom potencial de dedução, de avaliação, de exploração do ambiente. Então, é uma criança que já nasce praticamente pronta. Superdotada. Superdotada. E aí ela está num ambiente que eles menosprezam. É criança, não está ouvindo a discussão dos pais,
né? Não está ouvindo. Uma coisa que eu sempre falo no consultório, nunca desautorize o pai, desautorize a mãe e vice-versa. Os pais, eles têm que estar sempre cúmplices na frente da criança, porque você tira a figura de autoridade um do outro. Na ausência de um ou do outro, eles têm que estar sempre ali cúmplices, se completando. Então, os pais esquecem, pensar, é criança. E uma coisa muito importante que eu falo também, explicar tudo para a criança, antecipar, principalmente para as inteligentes, as acima da média, porque elas não aceitam simplesmente o não. Elas querem saber o porquê do não, para acatar o não. Então, muitas vezes, eles só falam não e tudo bem. Não. Ou arranca, ou, por exemplo, está no supermercado, outro dia eu vi, puxa o boneco da mão, o brinquedo da mão da criança, fala, não, devolve, não vamos levar. Não é assim. Agacha, olha nos olhos, fala, olha, não é aniversário, não é dia das crianças, não é dia de comprar brinquedo hoje. Vamos guardar, quando for o seu aniversário, a gente compra, combinado? Combina com a criança, aí tem que cumprir, sela ali a negociação, entendeu? Faz a troca, explica. A criança, desde os 2 anos, ela tem capacidade de desenvolvimento cognitivo para entender. Se bem explicado, claro, com boa vontade e bom senso, dentro de cada faixa etária, ela tem condições plenas para conseguir acatar uma negociação, uma troca, tudo, inclusive até a questão de dormir. Hoje o que eu vejo, eles falam até da síndrome do imperador, que a criança manda em casa. Síndrome do imperador. Do imperador. Tem muita gente que já nomeou assim, porque hoje em dia é muito comum a criança ser mandona, ela mandar na casa. E eu vejo crianças pequenas. Tem muitas. Muitas. Assim. E eu vejo crianças pequenas, menos de 2 anos, por volta de 2 anos, mandando na casa. Ela manda como que a mãe tem que vestir, escolhe a roupa da mãe, onde o pai dorme, porque aí ela que decide a hora quando ela quer dormir na cama deles, desloca o pai para o sofá. Ou até outro dia a mãe comentou que ela não pode nem escolher a roupa dela, que o menino escolhe a roupa dela. Menino de 3 anos. E ela deixa. E ela deixa. E assim, come de pé para não ficar. A criança não deixa sentar para comer. E os pais vão acatando. O que a gente percebe? Na verdade, hoje é visto e sabido que os pais trabalham muito. Então, eles, por falta de tempo, ele tem pouca disponibilidade para os filhos. E a pouca disponibilidade não tem qualidade, que é uma coisa que a gente fala sempre, não precisa. É claro, tem que trabalhar, tem que suprir, dar condições para o filho, estudar e tal, a gente entende que tem que trabalhar, mas tem que respeitar as horas de sono. E quando está com filhos, tem a qualidade. Então, vai para um parque, vai fazer atividades lúdicas. Muitas vezes eles estão mortos, que trabalharam o final de semana inteiro, e vão ficar vendo televisão, que é o que a criança só faz a semana inteira, com a babá ou com a avó. Então, assim, isso diferencia qualidade, não é tanto quantidade, porque hoje é difícil. Mas a falta de tempo, a gente percebe que é o fator, assim, que contribui para a mãe ser mais permissiva. Ela tenta compensar, né? Justamente compensar aquela falta que ela faz durante a semana, justamente para deixar completar aquele buraco que ela deixa na vida da criança. Eu acho que o pensamento é mais ou menos assim, poxa, quase não fico com meu filho, isso. E quando eu fico, eu vou ficar dando bronca, e aí acaba sendo permitindo tudo. Aí eles mandam, aí vira a síndrome do imperador. E é engraçado que muitas vezes, o que eu percebo também no consultório, os pais se perdem. Ontem mesmo, uma mãe falou, olha, doutora, eu não sei o que eu faço. Porque a impressão que eu tenho é que eu falo que o certo está errado e o errado está certo. Ela se perde, ela já perde a referência do que é certo e errado. De tão perdida que ela fica no sentido de ofertar atenção e dar limites. Eles não sabem muito se nortear nesse sentido, sabe? Compatibilizar o limite com o amor. E dar limite é um sinal de amor, mas assim, a culpa é tanta que eles se perdem totalmente. E aí vai para a avó. Aí a avó tem todo o direito de estragar. Eu acho que a avó tem que estragar mesmo. Mas uma vez na semana. Eu sempre falo, uma vez na semana ela pode fazer tudo. E a criança tem que ter consciência que a avó pode, na casa da avó até pode, se a avó deixar. Mas tem que ter regras, rotinas durante a semana. E a criança, ela tem que ter rotina. Sem rotina não funciona. Tem que ter hora para comer,
tem que ter hora para dormir, tem que ter lugar para dormir correto. Então, tem que ser na caminha dela. Ela já tem que ali, desde pequena, entender que o espaço dos pais são dos pais, a intimidade dos pais tem que ser preservada e a dela também. Então, assim, na fase adulta, isso já vai ser pré-determinante, então, para ela saber isso, chegar na fase adulta, saber onde acaba o espaço dela e começa do outro. Então, assim, parece que não tem problema. Dorme com a gente. Tem problema. Isso a gente vai vendo. Eu tirei uma criança que dormia com a mãe e o pai no sofá, porque ele acordava cedo, para não acordar os dois, então ele resolveu dormir no sofá. Estava se acabando lá a coluna no sofá, e aí eu orientei tudo, voltou depois de 4 semanas. Voltou outro menino. Eu falei, mas o que vocês fizeram? O que a senhora falou, doutora, só botou para dormir na cama, reforcei o positivo, tudo que ele fazia certo a gente reforçava, quando fazia errado eu explicava o que era o certo e não dava muita conversa. Se ele quisesse estribuchar no chão, fazer birra, era um problema dele. Isso que eu oriento. Então, assim, não reforce a birra. Se ele resolver fazer birra, você já explicou. Sabe que ele é inteligente o bastante para ter entendido. Explicou de uma forma adequada. Vira as costas, ele vai parar de fazer birra. Então, assim, se você ficar reforçando, não faz isso, não faz isso. É claro, você está batendo a cabeça, aí você chama ele, eu vou fazer pipoca. Começa a inventar outra coisa, ele vai esquecer daquilo, ele vai se interessar pelo que você vai fazer. Eu vou brincar de tal coisa, aí ele vai atrás. Então, falar para não fazer não vai adiantar. Não vai adiantar. Pelo contrário, vai reforçar. Eu falo muito no consultório, assim, o menino, às vezes, como a mãe está dando atenção para mim e ele quer a atenção da mãe, ele começa a apagar a luz do consultório. Aí, meu Deus. apaga, acende. A mãe, para. Não apaga. E aí, eu fico observando. Depois eu falo assim, então, mãe, vamos fazer diferente. Eu boto ele na maca e falo, olha, se você apagar, a titia não vê a mamãe não vê a titia. Vamos combinar de deixar acesa? Aí eu bato assim na mão, vamos, está combinado. Aí eu falei, então acende, por favor. Aí ele acende, não apaga mais. E aí é o que eu falo para a mãe, em vez de falar não apague, fala acenda. Então, por quê? Se você fala não apaga, vai ficar o não apaga na cabeça dele, o que ele não deve fazer. E é isso que ele quer, ele vai fazer coisas erradas, porque é quando ele tem a atenção da mãe. Para chamar a atenção. Enquanto que o acenda, bem firme, brava, ele vai entender e é o que vai ficar na cabeça dele, que é acenda. Agora, não apague, ele vai dar ideia para ele. É melhor não dar muita ideia para ele, né? Gente, é impressionante. E é uma coisa assim, pequena, boba. É uma troca tão simples, né? Simples. E se a gente não se atentar para isso, dá tudo errado. É verdade. Quando a criança vem com esses sintomas de TOD, né, o transtorno opositor desafiador, eu observo ali na minha frente, quanto a mãe fala não. Ela fala não o tempo inteiro. Então, quanto mais não ele tiver, mais chance dele virar um TOD. Vamos para o intervalo? Vamos. Então tá, a gente vai para o intervalo rapidinho, a gente volta já, falando mais sobre esse transtorno aí que eu não conhecia. Você conhecia? Então, até daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Análise Direta para todo o Brasil e mais 55 países. E hoje o nosso assunto é o transtorno opositor desafiador. Você conhecia isso? Eu não conhecia, não. Se você tiver dúvidas, pode falar com a gente, mandar as suas perguntas aqui para nós pelo WhatsApp, São Paulo 11 99224 7760, que a doutora com certeza vai voltar aqui para falar com a gente, doutora Karina Weimann, que é neuropediatra, especialista aí nesses assuntos do cérebro, né? E o funcionamento do cérebro é tão misterioso, né? Ele funciona com essas crianças que têm esse transtorno de uma forma diferente? O cérebro é misterioso pelo seguinte fato, que é um órgão que é difícil você explorar ele em vida. Por exemplo, o coração, você consegue abrir o peito, ver ele batendo, monitorar e saber como ele está funcionando e tentar mapear onde está funcionando de forma adequada ou não. O cérebro, a gente não pode abrir o crânio e tentar mapear. Então, antes dos anos 90, não se sabia nada de funcionalmente como o cérebro funcionava, né? A parte funcional, que a gente chama.
Então, depois dos anos 90, que foi o advento de toda a tecnologia, da neuroimagem, quando foi havendo esse desenvolvimento tecnológico, que a gente consegue hoje existe exames que a gente vê de forma funcional o cérebro. Então, tem ressonância, por exemplo, que você dá uma atividade para a pessoa fazer de leitura. Então, aí sabe-se que o lobo occipital, que é o da visão, ativa. Aí a audição, bota uma música, aí é o temporal. Então, assim, hoje a gente consegue saber a função de cada região do cérebro. Não só isso, a gente sabe também que o comportamento, né, as emoções, elas são mediadas por neurotransmissores, né, que eles modulam, então, o comportamento. Quando é pobre de psicoestimulantes, principalmente a dopamina, a noradrenalina, a criança não consegue, a serotonina, que é o hormônio do prazer, da alegria. Quando isso está baixo, a criança está mais deprimida, menos motivada, ou o adulto também. Mas o que acontece? Essa predisposição genética, ela pode também mexer na predisposição desses neurotransmissores. Muitas vezes eles têm, de repente, muito neurotransmissores, assim, tem lá o hormônio, né, a substância, mas não tem um receptor. E aí ele recapta a substância que está lá, não vai para onde deve ir, direcionar direitinho e fazer o seu efeito. Então, muitas vezes a criança não tem, por exemplo, o freio de mão. Elas são impulsivas, a gente chama de controle inibitório, que seria o freio de mão no lobo frontal, que é o lobo do comportamento, principalmente o direito. Então, assim, a gente consegue mapear no consultório a forma que a criança lidar com as frustrações, com as motivações. Quando ela está na frente, quando eu estou conversando com a mãe, eu olhando ela brincando, como se ela se planeja para buscar um brinquedo. Eu consigo entender muito do como é o funcionamento do cérebro dela, sozinha, ela com os brinquedos, se ela tem um brincar funcional ou não, se ela está adequada para a idade no sentido de desenvolvimento, de comportamento, no sentido motor. Isso tudo eu consigo mapear, a gente consegue topografar, então, as ações dela hoje, sabendo qual área para que funciona cada área, e a gente consegue topografar. E aí o exame neurológico, claro, a gente vai ver a questão da déficit motor, tal, o déficit cognitivo, que é a inteligência, o comportamento, a linguagem. Uma coisa que hoje está muito em voga é esse atraso de fala, que isso ocorre muito, por faltas de estímulo ou não, ou a própria dificuldade de expressão da fala da criança, ela já tem um defeitinho lá, e que precisa de um empurrãozinho. E a gente sabe que quanto mais precoce esse estímulo, é melhor o prognóstico, ou seja, é melhor o tratamento, a terapêutica, porque existe entre 2 anos e 16 anos o que a gente chama de podas neuronais. Quando não está sendo usado o neurônio, ele morre, ele é podado. Então, a primeira poda é por volta dos 2 anos. Então, assim, o neurônio da fala não está sendo usado, ele vai sendo morto, porque o cérebro precisa de dar energia e combustível para aqueles neurônios que estão sendo usados. Então, assim, para criar conexões e formar rede neuronal, precisa de estímulo. Então, o neurônio ele tem sua função e ele tem que ser usado assim, baseado no estímulo que ele recebe. Então, se ele recebe estímulo motor, aí o neurônio motor vai lá e desenvolve, fala. Então, assim, por isso que a gente sempre fala, a criança é fruto do ambiente que ela vive. Então, precisa do estímulo precoce. Na dúvida, eu sempre oriento, bota na escola. Ela precisa ver outras crianças, ter referência de normalidade. Ver uma criança pedir para fazer xixi, uma criança pedir para beber água. Essa referência de normalidade ambiental, geralmente é período integral. Então, o dia inteiro, vendo outra criança da mesma idade, com o mesmo potencial que ela, fazendo as coisas, ela vai deslanchar. E é impressionante. A mãe volta depois de um mês e fala assim, nossa, ela é outra criança. Muitos hoje vêm com essa suspeita de autismo que não fala. E não é simplesmente porque nunca apresentaram uma criança para ela. Imagina uma criança que fica com a avó dentro do chiqueirinho, vendo o mobile balançando o dia inteiro, porque a mãe trabalha, a avó precisa fazer as atividades domésticas. Então, ele não, a noção de mundo dele é muito pequena, é ali naquele metro quadrado. Então, você tem que não só definir ali um diagnóstico, determinar um diagnóstico pelo que você vê, você tem que saber o antecedente dela. O que essa menina faz? O que ela fez desde que nasceu? E a gente sempre, quando vai avaliar uma criança, tem que ver o que aconteceu dentro da barriga da mãe, na hora que nasceu e depois do nascimento, para ver se justifica, por exemplo, se ela teve um dano neurológico, né?
se houve assim um dano irreversível, uma sequela, ou não, ou se isso é uma coisa genética que nasceu com ela. E aí a gente pode, porque o transtorno opositor desafiador, por exemplo, ele pode estar num deficiente intelectual. Então, assim, a gente hoje, na APAE, a gente consegue quantificar o QI, o coeficiente de inteligência, depois dos 6 anos, e a gente consegue, antes a gente chama de atraso do desenvolvimento, depois dos 6 anos é o deficiente intelectual, o DI. E aí a gente quantifica leve, moderado e grave de acordo com o QI, o coeficiente de inteligência, que a gente consegue quantificar com ferramentas avaliativas. O leve a gente educa, o moderado a gente treina, e o grave a gente não tem muito o que fazer, ele é muito comprometido. Mas o leve, por exemplo, e o moderado, ele pode fazer um TOD, um transtorno opositor desafiador, porque ele está recebendo muitas negativas e o entendimento dele é baixo. Ele não entende, então, muitas vezes ele já é agressivo, porque qualquer movimento que a gente faça, ele vai achar que é algo contra ele. Ele não tem esse entendimento. Então, assim, mais um motivo para explicar. Não quer dizer que a criança não tem entendimento. Aí eu já acho que o adulto subestima a criança. E não confia no cognitivo, no potencial dela, principalmente nas mais inteligentes. Eles sabem que ela é espertinha e acha que isso não é motivo para levar para o médico. Isso parece que supre as deficiências, por exemplo, não sai na fralda, está com 3 anos e não sai da fralda. Ah, mas é muito inteligente, faz coisas assim, procura vídeo na internet que nem a gente sabe mexer, mexe em aparelho eletrônico que ninguém sabe mexer. Então, assim, Mas a fralda que é bom... Mas a fralda não tira. fala, está na fralda, faz umas coisas, ou seja, uma discrepância muito grande. Isso... Os pais acomodam porque eles pensam, bom, é inteligente, então não é deficiente intelectual. Ele está no tempo dele, daqui a pouco ele deslancha. E vai perdendo tempo, porque aí tem as podas neuronais. Quando chega para a gente, por exemplo, o normal é chegar quando está na fase de alfabetização. Porque aí não passa de ano. Muitas vezes, se for escola pública, aí tem a aprovação compulsória, mas não chega para a gente já com 10, 12 e não sabe ler e escrever, não está alfabetizado. Mas faz coisas incríveis, que ninguém faria com cognitivo, né, com a inteligência normal. Então, os pais, até na busca de ajuda, eles se perdem um pouco nisso, a gente percebe, né? Mas, assim, é importante entender que o ambiente favorece muito o TOD, né, o transtorno opositor desafiador, mas pode ter uma predisposição genética, simplesmente, ou, de repente, ter como uma comorbidade de uma deficiência intelectual leve. Então, o menino tem uma deficiência e ele não já tem esse perfil de não aceitar a regra, ele nem quer saber. Às vezes, até, a gente tem muito isso, tem um TDAH, que é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, está na condição de deficiente intelectual. Não que ele seja, ele é muito inteligente, só que ele está nessa condição momentânea, porque ele não acredita nele, porque nunca ninguém confiou nele, ele não tem o mínimo de autoestima, ou ele é muito ansioso, tem medo de tudo, tem medo até de expressar ali na hora de fazer o teste, quantificar a inteligência, todo o potencial que ele tem. E isso no mundo, na escola, em qualquer lugar. Então, ele assume essa condição de deficiente. E aí a gente tem que mandar para terapia e conseguir, assim, tirar ele dessa condição. E quanto mais jovem, melhor, por conta dessas podas neuronais. Então, aí a gente tira ele da condição de deficiente, refaz esse teste cognitivo, que é o neuropsicológico. E aí a gente consegue, assim, perceber... Assim, na consulta, a gente já percebe se ele tem um bom potencial cognitivo, nas sutilezas, nas discrepâncias. Aí a gente investe. Não, então vamos arrumar. Vamos botar na psicóloga e tudo, faz a terapêutica adequada, vamos reavaliar daqui 2, 3 anos. E aí ele sai dessa condição. Mas a comorbidade, por exemplo, dessa condição pode ser um TOD, se ele recebe muitas negativas no ambiente doméstico ou escolar, ou nos dois. E você estava falando aqui, antes de começar o programa, sobre ambientes ruins. Você estava falando que algumas comunidades... tem muita incidência desse tipo de transtorno. Exatamente. Né? E porque são comunidades onde há violência, onde há tráfico. Uhum. Inclusive, quando a criança vive num ambiente hostil, ela tem uma tendência a ter um conhecimento social de hostilidade. Então, geralmente são filhos de usuários
de álcool, drogas e vivem em meio à violência, né? Às vezes o pai vem alcoolizado ou drogado, agride a mãe ou vice-versa, ou até acaba agredindo ao ponto de levar à morte. A criança presencia aquilo e ela acha que a vida dela é pautada por essa realidade. E aí, quando ele crescer e tiver uma experiência, de repente, de uma relação com o sexo oposto, ele pode ter alguma dificuldade nesse manejo de sentimentos, emoções, comportamentos. Então, ele é mais intolerante a determinadas coisas. Então, assim, a criança é fruto do ambiente. Então, mesmo que ela não tenha predisposição genética, de repente ela vem do ambiente assim, tem que fazer uma terapia para desmistificar isso tudo na cabeça dela, né? E ela não até na escola, ela já chega na escola já, por exemplo, tirando a roupa do coleguinha, fazendo coisas inadequadas. A gente sempre fala o seguinte, porque um pensamento gera o sentimento, isso todo mundo, que gera o comportamento. Então, o comportamento ele é modulado pelo seu pensamento. Se você pensou uma coisa inadequada, você vai sentir uma coisa inadequada, um sentimento inadequado e vai agir de forma inadequada. Então, o que a terapia faz é justamente mudar o pensamento, adequar esse pensamento para que ele se sinta de forma adequada e consiga comportar de forma adequada, para não ter essa inabilidade social. Agora, esse transtorno pode aparecer também na fase adulta ou na adolescência e nunca ter tido nenhum sintoma antes? Por exemplo, a criança, normal não ia ser, né? Mas assim, tinha uma agressividade de vez em quando, normal, mas o pai e a mãe nunca perceberam nada e aí vai aparecer quando é mais velho. Pode acontecer isso, de aparecer mais velho? Na adolescência pode acontecer. Isso vai depender também, óbvio, do ambiente. Se houve mudança no ambiente, de repente os pais separaram, né? Ou tem negligência de alguma das partes, né? Alienação parental que a gente falou. Então, assim, isso pode, de repente, engatilhar uma coisa que já estava acontecendo, mas não de uma forma tão frequente e nem em todos os ambientes, não tinha um prejuízo social nem acadêmico e aí de repente desencadeia. E se não tratado, ele pode virar um transtorno de conduta, que é muito mais grave, é um comportamento disruptivo muito mais grave, que mata animais, judia de animais, pode quebrar objetos da casa importantes, assim, até para uso do outro. E a tolerância fica muito curta. Antes a tolerância era um pouco maior, que já não era grande para o normal, mas agora vai ficando cada vez mais curta e são as crenças. Então, ele acredita, ele já acha que alguém está contra ele e ele já pensa antes da coisa acontecer e já reage a uma coisa que ele criou, porque ele já está ativado para aquilo, na defensiva daquilo. E isso vai virando uma bola de neve, se não tratado. E aí pode, inclusive, virar um dependente químico. Meu Deus, que grave, né? Muito grave. Vamos para um intervalo mais uma vez? A gente volta daqui a pouquinho falando um pouquinho mais sobre o transtorno opositor desafiador. Até já. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Hoje nós estamos falando de TOD, transtorno opositor desafiador. Estou conversando com a doutora Karina Weimann, que é neuropediatra. Desculpe. Vamos falar um pouquinho sobre estatísticas? A gente conversou aqui no intervalo e você estava me falando que o TOD vem acompanhado também do transtorno de déficit de atenção, é isso, né? Isso, hiperatividade, que é o TDAH. O TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, então, 50%, né, dos TODs são comorbidades do TDAH. E quando sozinhos, de 2 a 16% das crianças, então, em fase escolar, em período escolar, de faixa etária escolar, eles podem ter, é muito mais predominante em meninos do que meninas, assim como o TDAH. E, como eu falei, depende tanto da parte, tem relação com a genética e com o ambiente. E eu não entendi a questão dos 50%. 50% das crianças que têm TDAH também podem desenvolver TOD ou não? Entendi errado. É mais comum ter um TOD como comorbidade do TDAH. Seria uma consequência do TDAH?
TDAH. Seria uma consequência. A gente chama de comorbidade, seria aquela segunda doença, vamos dizer. Por exemplo, o TDAH, entendi. ele pode criar uma ansiedade na criança e desenvolver um TAG, que a gente chama, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Esse é o mais prevalente junto como comorbidade do TDAH. Por quê? O TDAH é uma criança desatenta, hiperativa, meio atrapalhada, então ela não cumpre as tarefas como devem ser. Então, elas são, muitas vezes, não tem muita credibilidade. Então, a mãe pede para ela, por exemplo, ir na padaria comprar um pão, e aí ela esquece de comprar o pão, volta cheio de bala. Um exemplo. E aí, mas cadê o pão? Era para comprar pão, esqueceu. Então, assim, como fica desacreditada, a autoestima dela, a autoconfiança vai caindo. Então, ela já não tem. Então, antes de fazer qualquer atividade, não vou conseguir, não vou dar conta. Então, ele já cria uma ansiedade. Então, essa ansiedade, por conta desse tratamento, é uma comorbidade, por exemplo. Então, normalmente a gente... transtorno que acaba causando Isso, outro os sentimentos, né, que vai modular o comportamento, tudo, ele pode levar a uma ansiedade, por exemplo, ou a um TOD, né, a uns tiques, que também é uma comorbidade comum do TDAH, ao transtorno de humor, então essa oscilação de humor, a gente brinca que vai do céu ao inferno em questão de segundos, porque ele se frustra muito, ele cria muitas expectativas. Então, isso são comorbidades da doença primária, por exemplo. Ou o deficiente intelectual, ele, como eu falei, ele pode ter como comorbidade um TOD, ou um TAG, né, o transtorno de ansiedade generalizada. Então, isso são vamos dizer assim, codoenças, né? Seria coadjuvantes de uma doença primária. Gente, que complicado. E você estava me falando que, aqui no encerramento do segundo bloco, que se não for tratado, a criança pode se tornar um adulto bem problemático, né? Bem problemático. Pode virar um psicopata? Pode ter um transtorno de conduta, e o transtorno de conduta não tratado pode virar um transtorno de personalidade. Então, assim, depende, claro, dos antecedentes, de como foi a questão genética, né, e ambiental, para a gente poder traçar aí a perspectiva dele futura, se não aplicada a terapêutica adequada. E acontece mais, você estava falando o TOD primeiro e depois o TDAH, né? Não, ao contrário. Ao contrário. TDAH e depois o TOD. Gente, eu já estou assim, com a cabeça confusa. Aqui, é muito transtorno, né? Hoje em dia, você acha que está tendo mais problemas desse gênero? Ou já tinha e a gente não conhecia, não sabia? Porque a geração de hoje é desafiadora, né? Naturalmente já. Essa geração mais nova é desafiador, eles já nascem sabendo mexer na internet, tem muita resposta rápida na internet, isso já gera aquela ansiedade. Já é uma geração normalmente desafiadora, né? Exatamente. E assim, que criou-se até esse nome aí, a síndrome do imperador, por conta disso. Na verdade, hoje o que a gente percebe é que a criança ela tem mais autoridade em casa do que os pais. E parece que ela tem mais conhecimento. Isso influencia e o pai permite isso também. Um pouco por culpa, acredito eu, e é o que a gente nota e é o que é dito por aí, porque o pai tem pouco tempo e acaba não sabendo dar os limites, perde a sua figura de autoridade. As crianças estão muito inteligentes, com altas habilidades, então elas sabem manusear, explorar mais os eletroeletrônicos. Até no congresso de neurologia infantil do ano passado, um palestrante comentou que a gente está parecendo, os pais hoje parecem o Simpson, porque na verdade o Simpson é um personagem que não tem muita autoestima, ele acha que faz tudo errado, né? E o filho que faz tudo certo, tudo que ele quer ele pede ajuda para o filho. Então hoje a gente percebe que o pai era meio bocozão. O pai parece que é meio atrapalhado e a criança consegue resolver coisas que o pai se perde por falta de tempo, porque ele está muito cansado do trabalho, essa correria toda. Mas, assim, com certeza, isso é questão ambiental e sabe-se também que tem uma influência na parte da indústria alimentícia, né? Tem vários estudos que mostram que esses excessos
alimentos com metais pesados, com organofosforados, esses alimentos cheios do glúten. Então, tem várias pesquisas nesse sentido. E sabe-se que isso aí pode alterar, de alguma forma, o gene. A gente chama metila, o gene altera e deixa uns sintomas mais pronunciados nas gerações atuais. Gente. Então, de repente, a criança já tem o pai tinha uma predisposição genética para um transtorno, e aí não manifestava quando jovem, porque era muito sutil a manifestação. E hoje essa manifestação ela é muito mais proeminente, ela é mais aparece mais aflorada. Porque a alimentação contribui para isso. Pode ter contribuído para aquela mãe quando estava gestando, dividindo as células. E não só isso, a mãe hoje em dia trabalha, né? Coisa que antigamente, quando a gente era pequena, nossas mães já trabalhavam, mas assim, se for ver, as mães delas eram donas de casa. Então, os alimentos eram mais saudáveis, né? Era suco de fruta, da fruta, não é caixinha, não é aqueles bolinhos já pronto, era bolo de verdade. Quais são os alimentos que mais têm essas substâncias que podem os causar industrializados. problemas? A gente sempre orienta a evitar industrializados, muito carboidrato, doce. A gente sabe que doce aumenta a agitação psicomotora da criança, então a gente pede para evitar doces muito tarde, assim, na hora de dormir, para ela não ficar agitada, para orientar a questão do sono, que é muito importante. Se a criança não dorme o tempo que ela precisa para o cérebro descansar e sedimentar todo aquele conhecimento, para produzir o hormônio do crescimento, não produzir o cortisol, que é o hormônio do estresse. Se ele não tem um sono reparador, é uma criança agitada, é uma criança desatenta, é uma criança mais intolerante. É só a gente não dormindo, a gente já fica assim. Imagina a criança que está com o cérebro em franco desenvolvimento. Então, assim, a gente sempre orienta evitar psicoestimulante depois das 18. Eu falo sempre 16 porque se escapole umas horas ali. Mas evitar chá, café, leite achocolatado, para não atrapalhar o sono, sem muito doce. Mas glúten, caseína, são duas substâncias que agora nos estudos eles estão se mostrando mais presentes nesse sentido de agitação psicomotora. Tem autista meu que a mãe fala, doutora, com glúten ele é um, sem glúten ele é outro. Então, assim, e as pesquisas ainda estão um pouco inconsistentes, porque o que a gente percebe é que tem criança que pode responder àquele determinado alimento e tem criança que não. Lá no genoma, a gente está tem um estudo que já mostra que um determinado gene, ele pode responder à leucina, por exemplo, que é um aminoácido de cadeia ramificada. Então, a gente pode, num gene de autismo, a gente pode melhorar tanto o comportamento, a questão de convulsões. Então, a gente percebe que, por não ser específico, pode um ser intolerante à lactose, o outro à caseína, o outro ao glúten. Então, não é uma coisa específica. Isso dificulta hoje da consistência, né, respaldo na literatura científica por conta dessa dificuldade de encontrar vários números com os mesmos, né, indivíduos com o mesmo perfil. Mas, em geral, o glúten, então, é um dos vilões. No páreo aí para ser um dos vilões. Gente, eu nunca imaginei isso. Eu sabia que o glúten tem vários problemas aí relacionados a ele, engorda. Né? Alergia, tem gente que tem alergia, intolerância, enfim. Mas isso de acentuar problemas psicológicos. Inclusive, quando a mãe grávida, uma coisa que não é para passar o hormônio do estresse, o cortisol pela placenta. Mas, às vezes, a mãe está tão estressada com o trabalho, principalmente ali no início da gestação, porque tem que botar dinheiro, aumentar, né, a renda, está vindo criança por aí, tem tal, e ela fica muito estressada, libera muito cortisol, e esse cortisol acaba passando pela barreira transplacentária, que tem uma enzima que inibiria, mas com essa enxurrada não inibe, e isso pode alterar a conformação dos receptores daqueles neurotransmissores que a gente falou. Então, são crianças que vêm com uma oscilação de humor muito grande, de alteração de comportamento, também por conta disso. Então, são várias coisinhas que a vida moderna trouxe, que antigamente não tinha.
e que a gente nota, e por isso que está mais evidente no dia de hoje. Fora o diagnóstico mais precoce, que hoje sabe-se dar nomes a Hoje também se sabe mais. Antigamente pode ser que existia, mas subdiagnosticado. A gente não sabia o que era, de repente falava, essa pessoa é louca. Exatamente. Né? Não dava um nome. Todo mundo antigamente era esquizofrênico, autista, TDAH, tudo era esquizofrênico. Hoje já consegue dar nomes aos transtornos mais adequados. Poxa, Fabi está me avisando aqui que falta só 2 minutos, um pouquinho aí para acabar o programa. Não vai dar tempo de dar as dicas? Dá? Depois? Então, no próximo programa, já vou combinar com você aqui, já está convidadíssima a voltar aqui para análise direta, para a gente fazer um programa de dar dicas para os pais, né? Se você tiver alguma dúvida aí em relação ao seu filho, ao comportamento do seu filho, pode mandar as perguntas para nós aqui pelo WhatsApp. 11 99224 7760, que a gente vai fazer essas perguntas aqui para a doutora, para ela explicar para a gente o que fazer, como agir, se o seu filho se joga no chão quando está no shopping, porque quer alguma coisa, se joga no chão, faz muita birra, te questiona demais, é agressivo. Isso, ok? Combinado? Ok, combinado, vai ser um prazer. Ok, o prazer é todo nosso. Você quer passar os seus contatos? Redes sociais. A gente dá algumas dicas que já pode adiantar para os pais no Neurokinder. O Neurokinder, ele é uma página, tem página na internet, mas a gente tem o www.neurokinder.com.br, que vocês podem buscar informações. Geralmente a gente alcança não só os pais, mas também terapeutas, né? As pessoas que gostam de desenvolvimento infantil. E lá a gente dá algumas dicas de desfraude, de quando começar a dar algumas tarefinhas de casa para as crianças, coisas que eu acho que pode ajudar. Então, a pessoa digita lá, coloca Neurokinder no Google, vai achar. Já acha facinho. Acha facinho. Tá ótimo. Muito obrigada, então. Adorei a entrevista, está convidada para voltar. Volta logo para a gente falar mais sobre o assunto, ok? Combinado, obrigada. Obrigada a você pela audiência. Entre no facebook.com/programa Análise Direta, no YouTube /Análise Direta, você vai ver lá várias edições do programa. E não se esqueça de mandar suas dúvidas para nós, porque a doutora vai voltar aqui para falar de novo sobre esse transtorno, ok? Um beijo e até o próximo programa. Tchau, tchau.